Dando continuidade à disciplina GAP, Gestão do Apoio Marítimo, vamos continuar no capítulo 4. No capítulo 4, Poços de Petróleo, a gente já falou do 4.1, conceito, e do 4.2, definição de petróleo. Vamos falar agora dos itens ou subitens 4.3 e 4.4, definição de gás natural e projeto de um poço. No subitem 4.3, definição de gás natural, é aquele composto com uma mistura de hidrocarbonetos leves, como metano, etano, propano, butano e outros gases. Eu destaquei um pouquinho o metano aí, que é o que a gente ouve mais popularmente. Submetido à temperatura ambiente e pressão atmosférica, já nas CNTPs, ele permanece no estado gasoso. A sua composição pode variar. Da onde? Qual o campo que ele é sua origem, qual o seu processo, o seu condicionamento, o seu processamento e o seu transporte. Mas eu destaco aí a mistura de hidrocarbonetos leves encontrada no subsolo, tem o metano, e por isso eu destaquei lá em amarelinho, com uma participação superior a 70% em volume. Então, quando a gente fala de gás natural, o que chama mais atenção sempre para a gente é o metano, porque ele tem uma participação maior nessa composição. A natureza do gás natural é na forma inodora e incolor. Por isso, até por segurança da sua operacionalidade, do seu uso, ele é odorizado, ou seja, é colocado um cheiro artificialmente nele. Tá? Ele é encontrado no subsolo em acumulações, em rochas porosas isoladas por rochas impermeadas que possam estar ou não associados a petróleo, como a gente já viu isso e já falou que pode ter jazidas de gás e apenas gás. Tá? Ele também é resultado da degradação da matéria orgânica de grandes profundidades e temperaturas, tá? Sem contato com ar e sob fortes pressões. Nesse subitem 4.4 a gente fala sobre o projeto de um poço. Ou seja, descoberto um campo de petróleo e gás, vem então a próxima etapa, vem a etapa de projetar-se um poço, tá? Que tem várias etapas, como eu ali falo, e que se inicia com o quê? Com a definição pela Agência Nacional do Petróleo das áreas potenciais. Potenciais, lembra que a gente sempre fala sobre a jazida, a importância, ou seja, é quando eu já tenho potencialmente a oportunidade de investir e ter um retorno, né? Com aquele investimento naquela exploração barra explotação que a gente já viu essas definições e suas diferenças. A ANP, ela delimita então os blocos exploratórios que vão ser adquiridos pelas empresas e a gente toda hora está ouvindo falar sobre os leilões desses blocos, né? Exatamente controlados e coordenados pela ANP. E, como eu falo na última etapa desse slide, com estudos de sísmica, as empresas analisam a bacia sedimentar e definem o melhor local onde eu vou fazer a perfuração, tá bom? Assim, num projeto de um poço, alguns dados são muito importantes: os geofísicos, os geológicos e os geodésicos. Os geofísicos que vão apresentar para a gente o que? A estrutura e composição daquelas rochas, né, em suas diferentes camadas, tá? Obtidos por métodos de observação indireta, como uma análise sísmica, conduzida pelos navios sísmicos. Os geológicos são obtidos da observação direta de rochas na superfície ou retirada de perfurações em diferentes profundidades. Então, eu já preciso de um material, né, sendo retirado.
E os geodésicos? Coordenadas exatas da região, ou seja, eu preciso ter um mapeamento correto para identificar aonde estão as origens daqueles dados geofísicos e geológicos. Tá? Isso é muito importante no projeto de um poço. A fase importante de um projeto é a perfuração. A perfuração é a etapa onde você tem o maior investimento. Então você faz todo aquele estudo daqueles dados que a gente viu no slide anterior para exatamente perfurar na área de maior oportunidade. Então, no caso aqui nosso, a gente trabalha muito com offshore, onde são usados então para perfuração navios, sondas ou plataformas de perfuração. E devem ser feitas então tanto a batimetria como a análise de resistência mecânica do solo. Tá? Isso tem lógica. Trazendo um paralelo para vocês, a batimetria é relacionada à profundidade. Então eu tenho que saber qual tipo de equipamentos eu vou usar naquelas profundidades. Quanto mais profundo, mais exposto a grandes pressões a gente vai ter. E a resistência mecânica do solo? Exatamente, eu estou falando de perfuração, eu vou precisar de uma broca, uma perfuratriz. E o que eu preciso então? Entender o que eu vou enfrentar. Num paralelo, quando você tem uma máquina de furar a parede, que a gente vê aí, você tem os diferentes tipos de brocas para madeira, para concreto, e aí para teto de gesso. Então você tem o material específico para a resistência que você vai encontrar. Sempre lembrando que a perfuração ela é a maior etapa de maior investimento, como a gente falou, e ela é que vai efetivamente confirmar a descoberta para a Agência Nacional de Petróleo. Ela confirma todo aquele estudo que veio antes. Tá? Ela é que dá a certeza da possibilidade de utilizar aquela jazida comercialmente. Com a perfuração feita, é necessário a complementação desse poço com a descida dos equipamentos, né? Que permitem o quê? A produção e a injeção. A produção dos hidrocarbonetos, ou então a injeção de fluidos como água ou dióxido de carbono, para fomentar ou até alimentar essa produção. E por fim, finalmente a descida a chamada árvore de Natal, que é travar a cabeça do poço e ela é responsável para o direcionamento dos fluxos, né, dos fluidos produzidos ou injetados. Essa árvore de Natal é um equipamento montado no topo de um poço de petróleo, como eu destaco aí, tá? E eu destaco também, é uma invenção brasileira, por engenheiros brasileiros, tá? Dentro daquele aspecto que eu falei para vocês do desenvolvimento da exploração no mar, tá? Aí eu tenho uma imagem que ajuda vocês a entenderem, né? E verem, né, a árvore de Natal. Legal? Completando então esse subitem 4.4, projeto de um poço, a gente fala que todo poço é revestido total ou parcialmente com finalidade de proteção, prevenindo desmoronamentos, evitando contaminação de lençóis freáticos com água potável, permitindo o retorno de fluido de perfuração à superfície, promover meios de controle de pressão de fluidos, impedir migrações de fluidos, sustentar os equipamentos de segurança da cabeça do poço, sustentar a coluna de revestimento, alojar equipamentos, confinar a produção ao interior do poço. Então é muito por segurança operacional, para proteção exatamente do meio ambiente. Lembra que a gente falou lá atrás que a explotação, que é exatamente a retirada do produto, é a fase mais perigosa para o meio ambiente. Então, daí a gente está sempre com o poço revestido total ou parcialmente, contribuindo para essa proteção na utilização de um poço de petróleo ou de gás.